Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de ciências aí com o 8º ano. Hoje a gente vai dar continuidade a uma aula que nós fizemos recentemente, que falava sobre alguns aspectos do consumo elétrico, de potência, de energia e tudo mais. Eu sou o professor Magno, estou aqui para apresentar a aula e ao meu lado está aqui o professor Edjoel. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje estarei aqui com o professor Magno no apoio aqui. E sejam todos muito bem-vindos. É isso daí, a aula de hoje, consumistas elétricos, o que será isso, né? A gente tem aí atendimento de uma habilidade, é a habilidade EF08604, calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência descritos no próprio equipamento e tempo médio de uso, para comparar e avaliar seu impacto no consumo doméstico. A gente dividiu essa habilidade aí em duas partes. A segunda parte é essa, que a gente vai ter, digamos, uma coisa um pouco mais prática, cujo objetivo da nossa aula vai identificar e classificar as unidades de grandezas elétricas, que a gente falou na aula que eu tinha falado para vocês, passada, e consumo. A gente precisa entender um pouquinho já de algumas unidades para a gente poder acompanhar essa aula. Mas a aula está disponível aí, acho que está disponível para você nas redes aí, em todos os canais disponíveis, dá para você reassistir. Aliás, eu recomendo que você reassista essa aula algumas vezes, essa aula anterior, e essa que eu estou também apresentando para você aqui, também algumas vezes. É uma habilidade que foi dividida em duas etapas, mas ela requer um pouquinho mais de cuidado, com alguns nomes e tudo mais. O preparo é sempre bom, né, Edjoel? Sim. Por isso que nessa aula aqui a gente preparou com uma ideia de fazer você entender aí as fórmulas, utilizar as fórmulas, mas de uma maneira mais prática, selecionando informações. Mas aí a gente vai fazer, digamos assim, uma coisinha a mais aí, que é estimar o consumo e interpretar dados. Agora, esse consumo que eu estou falando nesta aula é um pouco diferente da aula passada. Por isso que eu estou falando para você, de repente, voltar aí um pouquinho na aula passada, para dar uma olhadinha aí no que a gente tratou e tudo mais, para você desempenhar bem os aspectos dessa aula. Tá legal? E aí a problematização inicial dessa aula diz respeito à aula anterior, onde anteriormente identificamos as unidades ampere, volt, joule e watt, e as relações como grandezas elétricas ligadas ao consumo. Aí vai a pergunta que não quer calar, Elas aparecem nas etiquetas dos aparelhos eletrodomésticos? Como estimar o valor da conta de energia elétrica? É a partir desses dados que a gente estima? A conta de energia elétrica possui dados que permitem eu estimar o valor? Então tem várias perguntas aí que a gente pretende responder com a aula de hoje. Você viu aquelas etiquetas que tem nos aparelhos eletrodomésticos, geladeira, micro-ondas? Todos deveriam ter, inclusive o celular. Eu não sei por que no celular não tem, nem na caixinha não tem. Você já viu essa etiquetinha? Tem umas faixinhas coloridas assim? Ela deveria ter também, porque, olha só, estou pegando dois exemplos aí, legais aí que eu tirei dos aparelhos lá de casa. Vamos olhar com calma aí o que a gente tem. Esse primeiro aparelho aí, o que é isso aí, Joel? Esse primeiro aí que está à esquerda é uma lavadora de roupa automática. É a máquina de lavar. O que interessa da máquina de lavar? Interessa se ela é eficiente, se ela vai lavar minha roupa. Então, não é? Olha aí, ó. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo usar esse trem aqui, como diz o Edjoel. Ó, a gente tem aqui, você tem uma setinha aqui que está indicando o quê? Quer dizer que essa máquina de lavar aqui, que eu ganhei de presente de casamento, ela é a mais eficiente. Ela tem eficiência. Tá escrito. Mas que eficiência é essa? Está dizendo aqui o seguinte, o consumo de energia dela é bem baixinho. A cada ciclo, cada vez que eu coloco ela para funcionar lá, numa determinada função padrão, de lavagem, deve ser a lavagem simples e tal, já está faltando informações, tenho que ler aqui
instruções, ó, estão no manual de instalação. Ele vai explicar para mim o que quer dizer isso aí. Mas aqui eu tenho aqui, ó, 0,37 kWh. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é quilowatt-hora? Em cada ciclo vai gastar isso. Ah, mas eu não sei. Então, por isso que quilowatt-hora são duas unidades juntinhas ali. O watt é uma unidade, a unidade de potência. 1 quilowatt quer dizer 1.000 watts. E hora, todo mundo sabe, é o tempo de consumo. Aí, recapitulando, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre potência. Potência é a rapidez com que eu realizo o trabalho. E aí, se a rapidez que eu realizo um trabalho tem o trabalho, a energia envolvida e tem o tempo também, né? Só que a gente tem que olhar com calma que aqui não é watt, aqui é quilowatt, hora. Sim. Hora, bolas, Edjoel. Aí a gente pode até pensar, né, na questão do... Até onde isso é uma jogada de marketing, até onde... Né, por que eu falo 0,37 kWh ao invés de eu falar 370 watts? Que você já fez a transformação, né? Porque 370 é muito, né? Agora 0,37 é pouquinho. Cara, 0,37, isso é uma miséria. A gente precisa analisar. Eu diria que essa informação do Edjoel, junto com aquela que eu tinha passado, de o que é o ciclo que está sendo tratado aqui, são duas informações aí que você tem que tomar cuidado, que você sabe como o pessoal expõe a gente para o consumo, né? O negócio é o consumo, né? Então, eu vou querer fazer você comprar o meu produto. Então, bom, mas vamos adiante. Ó. Tem outras informações aqui também de consumo de energia, tem aqui a capacidade da máquina de lavar, enfim. Legal. Já esse aqui, eu descolei aqui de um ventilador, esse daqui. É de um ventilador. Aí está aqui, ó, o nível... no caso aqui, é uma outra potência chamada potência sonora. Sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu faria uma pesquisazinha para entender um pouquinho sobre potência sonora, que é uma coisa útil para você, porque ninguém gosta de barulho de ventilador. Você gosta? Só falta você falar que gosta de barulho também de mosquito, né, Diogo? Então. Adoro dormir com o pernilongo fazendo barulho no meu... Bom, pode ser, né? Sei lá, de repente. Bom, mas enfim, o ventilador, ele traz aqui uma informação legal, que é a potência que nos interessa, né? Que é a potência sonora, o nível de potência sonora, né? Então precisa ver se esses 91 decibéis aqui, ele corresponde aí a alguma coisa confortável para os meus ouvidos e tudo mais, enfim. E aqui ele está no nível 4, né? Ó, nível 4. Vamos ver se é bom para eu fazer o teste, né, Ed? Borracha. Ó, olha. Aí só clicou já. Já deu, né? Tudo bem. Nível 4, né? Ó, nível 4 quer dizer que ele está mais para menos silencioso do que para mais silencioso. Pô, então eu comprei errado. Me enganaram. Né? É o consumo. Esses consumistas elétricos, eu vou te falar, viu, rapaz. Mas, Magno, e aí? E a ideia do elétrico, cadê? Aí está bem pequenininho aqui, ó, 127 volts. Vou dar um zoom para você. Não, vou marcar aqui, ó, 127 volts. Sabe o que é isso daqui? Opa, é melhor de novo fazendo o teste, hein, Magno? Oh, que maravilha, aí, ó, não tem problema. Eu gostei desse negócio aqui. Né? Olha aí. Nem suja de pó de giz, né? Edjoel tá craque nessa parada. Ó, aqui está escrito, então, 127 volts. Muito bem. Isso aqui é a tomada adequada que eu devo ligar este aparelho, porque senão dá ruim. Você acha que isso é importante? Isso é extremamente importante. Antes, no tempo se eu ligar numa de 12 volts? Então, acho que não vai, a gente não vai ter condições de colocar a carga necessária que isso daí precisa, né?
Agora, se você colocar num de 220 ou era de a minha outra 300, pergunta. aí vai ser muita coisa, eu acho. Vamos trabalhar com, quando a gente lê o manual e essa etiqueta, são informações básicas, né? Você já tem que ter lá, é 127, então tem que colocar na tomada 110. Não, esse aparelho é 110, tá barato esse aparelho, está custando aí R$3.000 um ventilador. Ventilador tipo com ar-condicionado. Ele já comprou ar-condicionado. O Magno... Ele pegou uma oferta de ar-condicionado. O seu ar-condicionado é 127? É, 127. Então, mas tem 220, né, Ed? Tem. Então você precisa ficar de olho, porque às vezes está barato, mas você tem que mexer na ligação inteira de casa. Verdade. Que ligação, Magno? O que você está falando? Apesar que, inclusive, já que você está falando disso, todo ar-condicionado, ele recomenda que você tenha uma rede só para ele, inclusive com um disjuntor, né, que é um mecanismo de segurança exclusivo para ele. Porque a carga que vem para ele tem que vir por um fio separado, senão... mas, Magno, o que você está falando de ligar tomada em casa? É isso aqui que eu estou falando, ó. É isso aqui, estou falando... A gente tem uma rede elétrica em casa 110, 220 nominal. Aí, só para você saber, não é para você decorar, não. É só para você saber, tá bom? Geralmente a gente tem, na ligação elétrica residencial, a gente tem 3 fiozinhos que vêm ali para o nosso relógio. 2 o pessoal chama de fase e 1 a gente chama de neutro. Aí nesse desenho aqui dá para você entender, ó, que se você colocar numa tomada uma fase, deixa eu escrever aqui para você, ó. Se você ligar aqui, ó, uma fase com um fio neutro, o pessoal chama de neutro, isso aqui. Ó, se você ligar esses 2 aqui, vai dar 110 volts, nominal, né? Já, se você ligar aqui, ó, tá vendo, ó, fase com fase. Opa. Às vezes ele não te obedece. Ele está meio arredio. Esse consumista, esse é o consumista da minha paciência, isso aqui. Olha só, se você ligar fase com fase, vai dar 220, né? Mas você vai lá ligar, não, você chama um eletricista para fazer isso. Eu peço para o meu pai. Eu acho melhor não. Porque essas coisas de mexer com eletricidade, você precisa ter muito cuidado e tal, porque é meio perigoso. Isso aqui é só para você entender, risco à saúde, né? E é um troço perigoso, muito perigoso. Ó, isso aqui é só para você entender que quando a gente fala das tomadas em casa e tal, elas podem ter essa opção e quando você vai comprar um aparelho, ele considera esse tipo de ligação residencial que você tem na sua casa. Legal? Aprendeu mais uma, hein? Né? Quem não sabia é essa, ó. Ligar fase com fase dá 220, ligar fase com neutro dá 110. Professor, aqui na minha casa então é tudo fase com neutro, porque aqui é tudo 110. E o chuveiro? Dá uma olhadinha no chuveiro, hein? Agora, se você ligar o fase no neutro, dá um curto-circuito. Aí não pode, né? Aí não é muito aconselhável. Aí tem uma coisa um pouquinho mais complexa, que é de retorno e tudo mais, porque a corrente é alternada, ela vai e volta, vai e volta. Então, esse nome neutro aí, ele não é um nome bom, não. Né? Mas tem alguns elétricos que falam direitinho, né? Ele fala retorno, né? Ele fala, não é bem neutro, enfim. Bom, vamos seguir então fazendo uma revisãozinha de um caráter fundamental que a gente tratou na aula passada, que é potência elétrica dos aparelhos. A potência é uma relação estabelecida entre a energia e o tempo. Na verdade, é a rapidez com que se transfere energia ou com que se é realizado um trabalho de transferência de energia ou de alimentação, né? No caso do que a gente está falando aqui, a gente vai alimentar os aparelhos com uma determinada energia, realizando um determinado trabalho de alimentação elétrica. A unidade convencional de potência é watt, não se esqueça. 1 kW quer dizer 1.000 watts. Tudo bem? 1.000 watts, 1 kW. Esse eu acho o aspecto mais chatinho que tem nessa aula, se você quiser aprender a fazer cálculo. A gente não vai ensinar você a fazer cálculos mirabolantes e tudo mais. É uma conta simples de multiplicação, tá? É uma coisinha de você localizar a informação e ali multiplicar e acabou. O watt
é unidade de potência, que fique bem claro isso daí. Devemos ficar atentos à unidade que eu tinha te falado lá, que aparecia lá, quilowatt-hora, pois ela corresponde à grandeza energia. Agora sim, watt é a unidade de potência e watt-hora é a unidade de energia. Essa unidade de energia e watt-hora, ela está diretamente ligada ao consumo elétrico que está lá na conta de luz. E eu vou te dar uma mãozinha, na verdade vou dar uma mãozinha para o seu pai depois vai me agradecer. Vou te dar uma mãozinha para entender algumas coisas das contas de energia elétrica e consumo. Tá? A gente tinha falado na aula passada de consumo elétrico, né? Consumo do aparelho elétrico, que tem a ver com carga, voltagem, corrente elétrica, enfim. E aqui a gente está falando de consumo de energia que vai, na verdade, repercutir nas questões econômicas, Sim. certo, Edjoel? Professor, você vai ensinar como é que economiza energia? Olha, eu gostaria de saber esse negócio, mas como eu te disse, né, nem tudo é tão exato assim, né? A gente fala, mas não é bem o que a gente fala. Não é bem por aí. Ah, eu vou gastar um pouquinho de energia aqui, eu pago isso daí, né? Eu trabalho, eu posso pagar. Você vê que a gente sempre liga nessa coisa, é uma brincadeira de a gente sempre ligar a questão do trabalho à energia, mas ela sempre, a questão do trabalho, mesmo nas ciências humanas, a questão do trabalho ela está ligada à energia, ao fazer, a fazer força, né? E portanto à energia, e está ligada ao consumo, né? Mesmo o trabalho das ciências humanas, então das ciências naturais também. O trabalho está ligado à energia, né? E ao consumo, que é mais intrinsecamente ligado à potência e energia, tá bom? Você já ir se acostumando com essa questão de trabalho aí, que lá para o ensino médio você vai se divertir com essas coisas. Bom, vamos ver outra etiqueta? Essa aula é de etiqueta, hein? Né? O senhor tem a etiqueta, por favor. Tem a etiqueta. Olha só, energia elétrica de uma lavadora automática. Essa lavadora aí, eu acho que é uma lavadora de louça, viu, Edjoel? Mas veja só que lavadora, né? Ela usa o modelo de tensão, não veio marcado, né? Onde está o modelo de tensão? Está na lista de instruções e recomendações, leia o manual, mas deveria estar aqui, né? Aí, aqui pode ter sido um erro do cara que concebeu artisticamente essa etiqueta, mas eu consigo localizá-la aqui, ó. Também é 127, calma. Você encostou a mão. 107 volts. Opa, deu 12 volts? Aí é uma bateriazinha de carro. 127 volts, tá bom? Então você tem que colocar na tomada 110. Aí tem que ser aquela fase com neutro. Você está sabendo bastante eletricidade, viu? Olha só. Vai aprender muito com a gente aí ao longo, né, Edjoel? A gente tem bastante coisinhas legais aí para te explicar. Bom, a faixa de eficiência EA é essa aqui, ó, de mais eficiente. Então, diz aqui uma eficiência. Aí me diz aqui, ó, quanto gasta pouquinho, 0,25 de quilowatt-hora de energia. Isso se for água fria, porque tem água quente também. Aí a água quente, ela é uma forma de você ter maior eficiência. Aí precisa ver se essa eficiência aqui, ela está ligada à água fria ou à água quente, hein? Ó. Porque na água quente você vai gastar mais. Quanto mais? 6 vezes e meia. Eu estraguei ali. Pela minha continha, 6 vezes e meia, aproximadamente. 6 vezes e meia? É. Bom, 0,25 para 1,58. Né? 1,50 já dá 6 vezes, né? Sim, é isso aí mesmo, Ed. Vai dar 5, 6, 7 vezes. Porque eu sou biólogo sem fazer conta? Tá pensando o quê? Que a gente sabe fazer conta aqui também, ó. Uai. Ó, a eficiência da lavagem tá descrito aqui por essa barrinha, tá vendo? Eu tô com uma borracha. Tá pagando tudo agora. Ó, aqui também há uma eficiência de lavagem aqui com alguns dados. Veja só,
A eficiência da água fria é diferente, evidentemente, da água quente, né? Mas isso não precisa nem ser muito técnico para saber, né? É. Se vai lavar, né? Desengordurar ali os negócios. Ô, professor, eu queria tanto ter uma máquina de lavar louça, porque eu estou lavando tanta louça na pandemia. Então. Eu acho que tinha que lavar, secar e guardar. É, também. Eu acho que era uma boa ideia, né? Ó, aqui tem capacidade de lavagem também, o consumo de água, isso é importante, hein? Mas isso é mais para uma aula do Ed Joel, ó. Uma aula. Tá bom. Né? O consumo de água, né? E a poluição da água também, né, Ed? Ah, mas que Sim. pena que não é na nossa aula. Nesta nossa essa aula. eu posso falar. Mas vamos montar uma aula dessas coisas? Só sobre consumo e poluição. Desses aparelhos elétricos Isso, aí, a gente usa essas etiquetas, está prometido aí. Coloca aí na agenda. Só vamos encaixar numa habilidade para vocês e a gente vai trazer essa aula aí. Segue viagem. Vamos aí, os eletrodomésticos consumistas. Aí eu tenho um forno de micro-ondas. Isso que eu estava falando com um rapaz aqui, hoje que trabalha aqui conosco aqui, rapaz do estúdio, ó. Aqui você tem um micro-ondas sem funcionar. Sem funcionar, hein? Ele está me ouvindo lá. Ó. O modo de espera, ou seja, o stand-by do forno de micro-ondas aqui, no caso esse que eu tirei a foto aí, ele gasta 0,006 kWh por dia, sem usar. Ah, mas Magno, isso é pouquinho. Para de ser munheca, rapaz. Olha aqui. Aí você coloca o micro-ondas, a televisão. Não, peraí, você está gastando sem usar. Você gosta disso? Você é um consumista elétrico. Não é? Essa aula de consumista elétrico, você é um consumista. Precisa tomar cuidado com o consumo, porque isso daí dá prejuízo depois. Eu coloquei aqui ó, duas etiquetas para ilustrar aqui a aula, que é um negócio que é muito dito aí, que é o chuveiro elétrico, isso daí. Né? Aqui eu tenho um chuveiro que funciona. Deixa eu marcar aqui para você. Ó, esse daqui é o chuveiro elétrico. A marca dele é CMSP. Tá vendo aqui, Edson? Ó, ele funciona em 220. Fique atento com isso. A potência dele é 5.500 watts. Potência máxima, né? Quando está muito frio, você coloca ele lá no talo. E quando está verãozão, é melhor você tomar banho de água fria. Mas quem gosta de uma água morninha vai gastar uns 2.300. Eficiência energética 95, não acredito. Não acredito. Mas está marcando aí, a gente tem que conferir. Para você conferir isso daqui, ó, o consumo de um banho em 8 minutos, ó. Agora é chique o negócio, porque antigamente a gente precisava fazer a conta na raça. Agora tem aqui ó, um banho diário de 8 minutos, vai gastar para uma elevação de temperatura mínima, ou de Magno, aprende, rapaz. Ó, para uma temperatura mínima, aí, quando está no verãozão, você vai gastar 10 kWh. É muito, hein? Esse é um consumista. E se você esquentar muito a água, quem gosta de banho quente e demorado, presta atenção aí, você vai gastar 22 muita coisa, hein? kWh por mês. Aí você multiplica isso daí pelo número de pessoas que moram na sua casa, já tem o consumo. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para te mostrar que nas etiquetas tem alguns dados que permitem que você consiga fazer aí alguma análise de consumo e tal, e quanto que isso vai dar de grana. Aqui eu só coloquei em comparação o chuveiro elétrico e aqui um aquecedor a gás. Aqui tem um tipo de gás, é o gás natural, ó. Esse tipo de gás aqui eu vou deixar aqui em código para você. C13NC145, duvido você matar o que quer dizer isso daí. Tá vendo aqui? Ciências. Tá C13NC145? Está escrito ciências, misturando letras. Então é quase. Bom, diz aqui que a eficiência é A, o rendimento de 86%, isso o que me interessa é isso aqui, ó. Quilowatt-hora, 33,7. Para você, é complicado esse negócio, viu? Você comparar a eficiência de um banho num aquecedor a gás e de um chuveiro elétrico.
Mas aqui tem uma dica para você ver como isso é mais econômico, né? Poderia ser bem mais se a gente conseguisse um gás mais barato. Mas aqui, ó, você vê que aqui, ó, eu tenho 3,04 milímetros cúbicos por hora de água, né? Para elevar a temperatura em 20 graus. Aí, de longe, isso daqui está sendo mais eficiente que o chuveiro elétrico. Então a gente podia todo mundo ter ligação de gás. Mas isso é perigoso? É perigoso, mas enfim. Bom, vamos fazer uma brincadeira aí. Quando não vem marcado lá quanto que é o consumo e tudo mais, aí você tem que pegar a potência. Aqui eu tenho um aparelho aqui é um aspirador de pó, que funciona em 1250 watts, tensão de voltagem 127 volts, ou seja, vou ligar na tomada 110, tá bom? Vou fazer um exercício com isso. Ó. Lembrando que 1 kWh é 1000 watts, lembrando que 1 kW é 1000 watts. Então, 1250 watts divide por 1000 vai dar 1,25 kW. Tá certo, gente? Só dividir por 1000. Vamos supor, então, uma faxina diária com 1 hora de funcionamento do aspirador. Esse aí em questão. Aí, nós vamos ter que fazer uma transformaçãozinha. Então, se é 1 hora só, 1 hora de funcionamento, a gente vai ter, então, 1,25, que são os quilowatt, vezes 1 hora. Vai dar 1,25 kWh. Falei para você que era só um produto, uma multiplicaçãozinha simples. Então. Em 30 dias. Vamos supor um mês com 30 dias, tá legal? Seguindo aí o exemplo do professor Jonas, que considera sempre um mês com 30 dias, né, Joel? Sim. Um mês tem 30 dias. Se você tem esse gasto aqui de uma faxina diária, é só multiplicar 1,25 por 30. Dá 37,5 kWh. O que é isso daqui, Magno? A energia envolvida. Quilowatt-hora, unidade de energia. Tá bom? Aí, vamos aprender uma coisa que é legal e a gente vai sempre precisar treinar isso, tá, galera? Que é assim, é meio complicado da gente ficar pegando conta, fazendo relação e tal. Então, quanto antes a gente começar a pensar nisso, melhor, né, Joel? Sim. Porque e a gente pode ajudar em casa também, né? Sim, e assim, sempre com o diálogo aberto, com a discussão, o professor pode ajudar, o seu pai também, seu pai não sabe, ensina ele, sua mãe não sabe também, o tio ali. Coloca essa conversa, sabe por quê? Energia no Brasil custa caro. Custa caro, e todo mundo paga a conta. E todo mundo, sem exceção, Sem né? exceção. Todos nós acreditam nisso. Todos nós somos consumistas, Sim. consumistas elétricos. A gente não vive mais sem eletricidade. E consumir eletricidade é gastar dinheiro. E no Brasil, repito, isso é caro. Né? As agências que têm aí reguladoras, elas são milionárias. Então vamos entender um pouquinho a conta de luz? Vamos lá? Ó, conta de luz. Aqui eu tenho a região lá em questão, a Enel, né, que vai emitir essa conta. Aí eu tenho aqui o total a pagar, né? Eu tenho uma comparação aqui, ó, de quanto é que eu consumi aqui num determinado período, dá para comparar em 1 ano de consumo, se eu estou economizando. Tá vendo? Aqui eu tenho um pico, ó, tá vendo? Então dá para identificar assim, caramba, puxa, em junho o negócio foi para as Arábias, hein? Foi lá para Dubai o negócio. Deve ter feito frio, né? Aí... É muito conforto isso daí, viu, rapaz? Olha, né? Você vê aqui que tem as barrinhas, dá para você perceber quanto que você economiza, tudo mais, né? Mas eu queria te chamar a atenção para esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que está aqui ampliado, que é descrição do produto, tá vendo aqui, ó, quilowatt-hora. Você sabia que além de você gastar o quilowatt-hora, você tem que ainda pagar um imposto? E você sabia que são 2 impostos? Você sabia que você tem que pagar o uso, ó, tá vendo aqui, ó, o uso. Não adianta tentar me
me prejudicar, não. Vou falar mesmo, ó. Além de você usar, ainda você tem uma taxa aqui que você tem que pagar aqui de energia, ó, TE aqui, ó. Fora que você tem que pagar PIS/PASEP e COFINS ainda. E ainda tem que pagar um pouquinho ainda para o município que você mora. Ou seja, eu estou te falando que o negócio é caro. Sem fazer conta, já valeu a aula, porque assim você tem uma consciência, só olhando lá na conta de luz, mas o que é isso? O Magno falou que consumo é só potência, energia. O que é esses negócios aí? Os negócios é assim, isso tem uma manutenção, a manutenção é cara, a instalação é cara, a manutenção é cara. Sabe o problema que a gente tem? Furto de cabo. É isso que eu ia falar. Sabe o problema que a gente tem? Fala de novo, Edjó. Então tem furto de cabo, alguém paga. O que você acha que paga? Que é a empresa? Não, os caras fazem uma vaquinha para nós aqui, ó. Quem paga é o rateamento, né, Edjó? Cada vez que roubam o fio lá na sua rua, é você que paga de novo. Né? E tem também os gatos, né? O cara puxa um fio lá e tal, passa batido gente, lá a empresa não vai ter prejuízo. Nunca. O governo não vai ter prejuízo. Vai vir para conta nossa aqui. Cada vez que o cara faz um gato, cada vez que o cara rouba o cabo, né? Não adianta já é um crime sem vítima. Não, as vítimas somos todos nós que pagamos, sempre. Tá? Isso vale para muita coisa que a gente às vezes acha que é crime sem vítima. Normalmente o crime sem vítima, a vítima é o povão. Porque sempre alguém vai fazer o rateio. O pessoal fala, até saindo um pouquinho desse assunto, o pessoal fala de assalto a banco, né? O banco tem lá a seguradora. Quem que paga a seguradora? É o cliente do banco. Então, quem vai pagar somos sempre nós. Nesse sistema econômico que a gente vive, que é o sistema capitalista, eu não estou falando do pensamento, enfim, não estou criticando, mas o sistema econômico que a gente vive é capitalista, né? Então, o que acontece? O que o Edjoel está falando, basicamente, né, Ed, é que assim, as empresas, elas não têm prejuízo. O prejuízo sempre, essas empresas de consumo... porque se tiver prejuízo, fale, né? Então, a lógica da empresa é lucrar. É sempre lucrar. E às vezes é para aumentar o lucro. Sim. Mas às vezes é para repor uma perda que não pode cair no meu bolso. Eu vou passar isso para o consumidor. E isso acontece direto. Então, quando a gente escolhe quem é que vai estar à frente dessas questões e tudo mais, é uma decisão muito séria, não é uma brincadeira. A gente podia fazer assim, vou fazer um teste com os caras que vão para a política, deputado, senador, vereador, todo mundo. O teste senta aí que eu vou te dar uma conta de luz e você vai explicar para mim como é que funciona esse negócio. O que tem nessa conta de luz? Porque olha só, a conta de luz é muito, a energia é muito cara, cara, aqui no Brasil. É muito cara. E é assim, será que eu gostaria de saber, e eu sou professor há algum tempo, os meus cabelos não enganam, né, que já faz algum tempo. Veja, eu não sei por que eu pago R$10 para o COSIP São Paulo Municipal. Eu não sei. Assim, eu não sei, eu sei o que é, mas eu não concordo em pagar. Eu não sei por que eu tenho que pagar isso. Eu já estou pagando já um monte de impostos em cima, enfim. Para de reclamar, Magno. Faz o cálculo aí. Faz a sua função. Faz o cálculo e paga, né? Que é o que a gente faz, né? Fique quieto. Só vou lembrar uma coisinha. Só para encerrar e não ser chato. Não existe almoço grátis. Não existe. Alguém está pagando a conta. Tá bom? É verdade. E no caso dessa conta aqui, quem pagou fui eu mesmo. Bom, olha só. Você tem aqui, o que te interessa é o seguinte, ó. Aqui tem destacado. Quanto é que você gastou de quilowatt-horas por mês, que aparece lá na conta, né? Ó, aparece aqui na conta, a gente já destacou aqui. 176, né? Aí, esse 176 é o consumo de energia que eu gastei, né? E aqui, ó, tem um fator de tarifa, aqui tem um outro fator, não sei se vai ficar muito pequeno, eu vou tentar fazer assim, assim acho que fica legal. Tá vendo? Essa tarifa aí é o que você tem que olhar na sua conta, porque assim, dependendo da região que você mora de São Paulo, essa tarifa muda. Eu diria até que assim, à medida que você vai indo um pouquinho lá mais para perto de Minas Gerais, ali nas divisas e tal, essa conta acho que vai ficando um pouco mais cara, né? E à medida que você vai indo um pouquinho mais para o litoral e lá para o Rio de Janeiro, eu acho que essa conta tende a ficar um pouco mais barata, porque depende da distribuição. Então tem que ter imposto mesmo, eu não estou questionando isso. Eu estou questionando assim,
A energia, de uma maneira geral, é muito cara porque parece que a gente cobra, parece que nos cobram várias vezes a mesma coisa, né? É igual a segurança, a própria educação, enfim. E é isso que a gente tem que ficar atento. Aqui essa aula é para você ficar atento. Atento ao consumo de energia e à conta, porque isso vai custar. Tá certo? Então, o eixo da nossa aula é esse. Quanto que eu estou gastando de energia? Quem são os consumistas elétricos da minha casa? E eu tenho conforto? Tenho, mas eu preciso tomar cuidado porque tem coisa que gasta até desligado. Exagerando, mas que nem eu mostrei o micro-ondas para você. Televisão é a mesma coisa, enfim. A toda hora você está carregando o celular e você acha que isso vai ser grátis. Não existe almoço grátis, gente. Professor... Ah, mas eu vou carregar lá na escola. Mas alguém vai pagar a conta. Sim. Alguém vai pagar a conta. Não adianta a gente querer fugir. Ah, mas eu vou carregar lá na loja da operadora que eu trabalho. Não adianta, o cara vai repassar para o aparelho ou para a sua conta de consumo de energia, compra, né? Enfim. Não adianta isso daí. As empresas, o Ed Joel já colocou aqui muito prudentemente e acertadamente. A empresa não vai ter prejuízo, ela vai jogar o prejuízo para você. Então eu só peguei, para a gente encerrar, e sistematizar o negócio de uma maneira... A primeira sistematização é o seguinte. Eu peguei lá os aparelhos que... Eu já entendi que os aparelhos gastam. Eu peguei aqui o total de consumo que eu tive aí no mês. Eu quero saber quanto que eu vou pagar de conta. Essas tarifas aqui, ó, é que determinam quanto é que você vai pagar de grana, que é assim, ó. Você pega um 7,6, né, que está aqui, ó, e multiplica por esse valor, ó. Pega um 7,6 e multiplica por esse valor, vai dar isso aqui de grana, olha só. Ó. Isso aqui é a grana. Quando você multiplica pelo fator, e é isso que você tem que olhar aí a região que você mora, qual é esse fator. Que esse fator é que vai gerar lá o custo de grana. E às vezes isso aqui é 32 e aqui é 0,28, dependendo da quantidade de energia que eu consumo, isso aumenta na minha própria conta na mesma operadora. Porque tem uma bandeiragem lá que o pessoal fala e tal. Eles falam bandeiragem, mas eu não vou falar aqui porque há menores. O que eu acho que é isso? A bandeiragem, ela depende se você tem um consumo mínimo, se você tem um consumo... como é que está a distribuição de energia? Um pouco você tem controle, a outra parte você não tem. Tá bom? Ó, eu fiz o seguinte, como eu tenho que multiplicar isso, multiplicar por isso daqui também, e aqui aparece dois valores, eu fiz uma maneira mais matemática. Ó. Eu somei os dois fatores, somando esses fatores deu 0,60927, aí eu multipliquei o consumo pela tarifa, né, ó, é uma multiplicação, falei para você que era só produto, aí deu o valor aqui, e aí, só te lembrando que tem as taxas que eu te falei, PIS, PASEP, COFINS e a taxa lá do COSIP, né, do COSIP, tá bom? E aí vai aumentar um pouquinho, quer dizer, eu não vou pagar só 107 pau, né, eu vou pagar R$ 107,36 e mais as taxas. Mais R$13. Ficou triste. R$12 e pouco. Eu dando essa aula, eu fiquei triste, Joel. Vai dar aí, pelo que eu estou vendo, pelo menos 10% aí é imposto, né? Porque é isso aí, Ed. 7, aí 12, mais 12 e pouco. Exatamente, dá uns 10% do que você não tem controle. É. Então, querido... Aí você multiplica isso pelos milhões de usuários que pagam conta. Se for um condomínio, né? Um condomínio aí com 30 apartamentos, você multiplica isso por 30, um condomínio, a fortuna que é isso daí. Eu fiquei triste, tanto que eu vou sistematizar. Eu vou acabar com a aula. A importância de se aprender matemática. Ó, considerando o consumo mensal da faxina 37,5 kW e a tarifa de 0,61, que foi o valor aproximado, multiplicando eu teria aí 22,87 centavos de gasto só de faxina. Economize. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer, apesar dessa tristeza final, foi um prazer estar com vocês. Agradecer ao professor Ed Joel aqui. Quer falar alguma coisa, Ed? Sim, eu quero dizer que eu agradeço também estar aqui e lembrar que você pode avaliar essa aula. Você entra lá no QR Code e acessa lá e diz o que você achou dessa aula aí. Falou? Um abraço. Até mais, gente.